Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vitória de mais um dia que nos concedeu, pela vida, pela saúde, Senhor, pela proteção que nos deu a cada minuto. Se não for a mão do Senhor sobre nós, nos protegendo, nos guardando, nem aqui estaremos, Senhor, talvez. Mas o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos concedido a tua graça, Senhor. No nome de Jesus, abençoa-nos mais esses momentos aqui, Senhor. Que o Senhor possa fazer presente no nosso meio, ó Pai Santo, e ajudar no louvor, na pregação da palavra. Ó Pai, no nome de Jesus, dá saúde para cada um de nós. Dá-nos a unção do Espírito Santo para poder cantar, para poder falar, para poder cultuar e adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver como é que está funcionando. 335 no seminário. Por sobre as pedras que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo a dar altivo, a salvação mandaste proclamar. A Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada em suas faces poderosa, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. E disse fundamento na palavra, e foi em marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável, do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. Amém. Glórias. Aleluia. Vamos cantar o 334, o anterior a esse. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com suas mãos estendidas, Ele é Deus de
grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. Esse poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição até tudo tanque Betesda, um paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, do paralítico ele se compadeceu. Ele desceu para ele andar, e ele andou na frente do judeu. Ele disse para ele andar, e ele andou na frente do judeu. Esse poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição Jesus passava por Jericó, e o cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta, e alguns queriam ver. Jesus desceu, a fé te salvou, e naquela hora ele passou a crer. Jesus disse, tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a crer. Esse poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Aleluia, glória, glória. Não serve pra usar, guardeia só, e você não vive só. Você é vaso de valor, e já nasceu, tem que entender, que já venceu, tem o direito de crescer. Aconteceu, isso ela já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar. Deus usa a terra no cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado,
E por enquanto está assim, jogar os canos encostados, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o teu estado. Você é especial, você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogar os cantos encostados, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia. Não tem como viver derrotado, né, irmão? Última palavra também desse. Amém. Amém. Vamos cantar o bondoso amigo é Cristo. 287. Bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, que nos manda que viver, cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, tem cuidado sem temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal estou. Teus amigos te desprezam, contra isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo ao culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, luz e vida do futuro, nele podemos alcançar. Amém. Aleluia. Cantando somente crer. Vamos cantar então somente crer. Essa primeira palavra essa noite.
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Amém. Aleluia. Então, vamos orar neste momento. Bondoso Deus de misericórdia, mais uma vez aqui nos encontramos, ó Pai, e queremos mais uma vez poder sentir a Tua presença, Senhor. Queremos que o Senhor toma todo este ambiente, Senhor. Fala aos nossos corações, abençoa as nossas vidas. Ser conosco, Pai, pois sabemos que não saímos dos nossos lares à toa, Senhor. Viemos para Te adorar, para Te bendizer, pois Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, obrigado por mais este privilégio de poder estar aqui juntamente com esses irmãos, ó Pai, para juntos sermos fortalecidos, ajudados, ó grande Deus, através de Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Pode se assentar por um momento, amém? Eu gostaria de agradecer a presença do Lucas, né, nos ajudando. Agora nós traremos o Isaac aqui também, né, para poder estar conosco, né? Toda a família ali, qualquer dia desse, né? Então quero agradecer a presença dele, a presença de todos vocês, também nossa audiência visível já está presente. A Patrícia já nos acompanhou numa live logo pela manhã, está nos assistindo também. O Márcio Alves, né, o Samuel Caleia lá, já viu que nós estamos online, e também a Maria José dos Santos, né? Então nós desde já cumprimentamos nossos irmãos através deste meio que hoje nos é oferecido, que é a internet, que alcança muito mais pessoas, né? Nós aqui não estamos simplesmente em 3 pessoas, mas temos nossos irmãos na audiência, temos muito mais de 3 aqui presentes, e o Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 pessoas, Ele estará no nosso meio. Ele está no nosso meio. E nesta noite eu ainda gostaria de compartilhar os momentos que tivemos ali, juntamente com o pastor Wesley e toda a igreja. Creio que alguns de vocês já pegou um pouquinho do culto lá. Então nós vamos tentar continuar ainda, né? Peguei a mensagem, a ressurreição de Jesus, né? E eu gostaria ainda de, logo pela manhã, fazer uma live mais ou menos também, entrei um pouquinho sobre isso. E Deus nos vivificou o meu coração, alegrou muito o meu coração, e muitas pessoas através da internet
também foram agraciados, né? Mas antes, aproveitando Lucas aí, vamos cantar mais um hino, né? O irmão Donizete nos acha aí, porque ele vive, amém? Eu esqueci de marcar. 336. Vamos cantar mais este hino. Amém? Eu gostaria até que o irmão Donizete também contasse um pouco também, né, sua experiência lá. Tivemos uma experiência pessoal com Deus, ali juntamente com os nossos irmãos lá em Indiara, amém? Fomos tremendamente abençoados por Deus. E eu gostaria de ler uma leitura, comentar um pouco acerca do que tivemos lá, e que os irmãos nos tolerem mais um pouquinho, né? E peguei a mensagem, a ressurreição de Jesus, que fala também um pouco mais. Eu creio que o Senhor, eu não gosto de repetir a mensagem, e eu tenho completa convicção que o Senhor acrescenta a sua palavra em vossos corações, né? Amém. Eu falei um pouco sobre de manhã, e eu creio que Deus, se tiver que falar algum coração a mais alguma coisa, Ele falará. Amém. Nesta noite. Amém? Deus abençoe ricamente. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado. Amém? Amém. Vamos lá, bem forte. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas
baixar o som do violão, gostaria que você dê uma olhadinha para mim, marcar os nomes das pessoas que estiverem online conosco. Depois, no final, nós estaremos, né, falando as pessoas que compartilharam conosco. Amém? Aleluia! Melhorou um pouquinho? Eu estou um pouquinho rouco, né? Então vai me ajudar um pouquinho, né? Amém? Mas eu estava dizendo logo pela manhã que é necessário, né, como está aqui o hino, mas eu sei, é necessário sabermos de fato que você sabe de fato em quem tem crido. Porque quando você sabe de fato em quem você tem crido, você dá a vida por Ele. Aleluia. Porque Ele deu a vida por nós. Amém. Amém. Não vamos temer a morte, como está o hino. Né? Aqui diz que não temeremos, mas para não temermos a morte, nós estávamos dizendo logo pela manhã, na pequena e humilde live. Por que Jesus teve que aparecer para Maria, para as irmãs primeiro, e não para Pedro, não para os discípulos, para os homens? Sabe por quê, irmãos? A Bíblia relata que eles estavam temerosos, com muito medo e chorando. Porque eles temiam a sua própria vida. Eles tinham dentro de si, se fizeram com o nosso Salvador, com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o que será eu? Eles estavam tudo com medo. Mas as mulheres tinham livre acesso para ir ao túmulo. Os guardas não iriam impedir as mulheres. Mas os homens, eles estavam sendo ameaçados, como Jesus foi ameaçado. Então eles estavam temerosos. Por isso Jesus teve que falar primeiramente com elas que foram logo bem de manhã ao túmulo de Jesus para fazer como era de costume, né, o costume que havia ali. Ainda que fosse para chorar no túmulo ali de Jesus. Mas chegando lá, foram surpreendidas por um anjo que disse: a quem vós procurais, né, irmãos? E Jesus deu uma ordem: vai lá, fala para Pedro que eu ressuscitei. Mas quando levaram a notícia para Pedro, o quê? Eu, temeroso, com medo, eu vou ficar quietinho, eu vou anunciar que ele está vivo, aí eu vou morrer, vou ser o primeiro a morrer. Mas eles tinham aquela convicção. Eles ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. E eles sabiam onde esperar Jesus, para ali ser revestido de poder, de certeza, de confiança. E essa confiança se trata de experiência pessoal com Deus. E quando estavam todos lá reunidos no cenáculo, aleluia, olha aí quem veio no meio deles, amém? O Senhor Jesus Cristo, como línguas de fogo repartido entre eles. Aí, irmãos, nada segurou eles, amém? Nada os parou. Eles tiveram coragem para dar a vida por amor ao seu Senhor. Como aquelas nossas irmãs nas arenas. Você pensa que elas foram? Irmãos, quantos de nós passamos por lutas e nós gritamos, nós desesperamos? Mas, irmãos, quando você realmente não enche simplesmente de pequenas porções de Deus, mas Deus enche você completamente, Deus mora no seu coração, Deus anda através de sua perna, move através dos seus braços, fala através da sua boca. Irmão, não será um Jesus todo ensanguentado com a coroa de espinho, não. Nós hoje não vemos ele desta forma. Nós o vemos hoje com seus olhos como bola de fogo. Aleluia! Oh, irmão, uma glória tão grande, um poder tão grande. Isto encoraja o cristão. Amém? Vamos ler um pouquinho da Escritura, logo mais nós vamos testificando um pouquinho mais. Nós tivemos muitas experiências ali no encontro. Vocês que só viram-se através do vídeo, por isso que eu falo que é diferente.
Os irmãos não imaginam a tempestade que se levantou na sexta-feira. E se realmente nós não estivéssemos convictos, se os que estivessem na frente não estivessem convictos, eu, pela graça de Deus, já provei disso. Certa ocasião, você esteve no culto na praça, ao ar livre, lá na Praça da Matriz, certo? O pastor fez aquele culto lá e levantou aquela tempestade, aquele vento terrível, aquele vendaval, e caía, batia nas árvores, pau seco, caía no chão assim, com aquela maior intensidade. Você provou disso, não provou, mano? Não choveu porque Deus pediu. Aquele dia não teve chuva porque nós estávamos na rua. Porque nós estávamos na rua, ali. E foi uma tempestade tão grande, mas ali, ó, pastor Bruno ficou firme, nós ficamos firmes e houve bonança. Da mesma forma, na sexta-feira, irmãos, havia cobertura, mas o vento que estava passando por lá, irmãos, os irmãos não viam o que aconteceu pela filmagem, não. Mas a neblina molhava tudo assim, ó. Todos nós. A neblina, o vento carregando a chuva, aquele vento forte. Mas você acredita que não estragou nenhum aparelho? Né? Não moveu. As pessoas se movem facilmente, né, irmãos? As pessoas se movem facilmente. Mas certo que o pastor Léo também se pôs de joelho lá e começou a clamar. E logo o pastor Bruno tomou também o púlpito. E eu falei, é bonança na certa! É bonança na certa, nós já passamos por isso. O nosso Deus não falha. Ele simplesmente pôs o pé sobre o barco e disse, acalma-te, vento! E o vento acalmou e houve grande bonança. E certo é que depois daquele período, logo as irmãs secaram os bancos tudinho, ajeitou tudo e nós tivemos um culto maravilhoso na presença de Deus. Amém. Nada o atrapalhou. E dali para frente, só bênção. Amém? Aleluia. Isso chama-se experiência pessoal com Deus. Amém. Cada um de nós temos que ter a nossa. Não, a minha experiência não é a sua. Por isso, quando nós estivermos, irmãos, é só Deus na causa. Como muitas pessoas eu já presenciei morrendo sem Deus, angustiadas e gritando, e sem alívio. Mas eu tive o privilégio de ver pessoas que na hora de sua morte morreu manso e sereno. Amém. Aleluia. Muitos que às vezes estavam passando por muitas lutas, como eu presenciei na UTI, várias pessoas que foram amputadas suas pernas, mas quando voltavam das cirurgias, eles podiam cantar, eu sei em quem tenho crido. Amém. Isto é experiência pessoal nas horas das crises. Experiência pessoal nas horas da crise. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Logo pela manhã. Experiência pessoal através das crises. Eu vou repetir um pouquinho alguma coisinha aqui. Aleluia. Deus faz milagres nas crises. Não se acabou e não faltou. Se tratando do azeite e da farinha. Da viúva de Serepta. Deus sustentou. Deus supriu a sua necessidade. Esse milagre aconteceu na casa de uma viúva em Serepta. Era um tempo de seca e fome em Israel, mas Deus usou esta viúva para sustentar o profeta Elias. E ao mesmo tempo abençoar a sua casa. George Miller diz, a fé não atua no âmbito das possibilidades. Enquanto tivermos forças, enquanto estivermos debatendo como uma galinha quando você corta o pescoço e ela está lutando com todas as suas forças, né, para tentar viver, enquanto nós estivermos tendo força, Deus vai deixar nós tentando. Mas é certo que quando nós clamarmos por Ele,
Por isso a palavra do Senhor que diz que nos últimos dias, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. É necessário acabar as nossas possibilidades e ter alguém para clamar. Porque muitas vezes as pessoas clamam por um prefeito para suprir as suas necessidades. Clamam para isso, para aquilo outro. Isso vai até um tempo. Mas chegará um tempo que homem, que recursos humanos aqui cessarão. Verdade. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças do homem terminam. Deus faz milagres. E quem obedece à sua palavra, segundo a palavra do Senhor, e por intermédio de Elias, é bem-aventurado. Aleluia! Amém. É maravilhoso demais. Então hoje de manhã tivemos um tempo assim maravilhoso, curtindo todas essas coisas maravilhosas, e pela graça de Deus, Deus nos tem também nos enviado quem? O Elias, o prometido, no meio de tantas trevas, no meio de tanta religião, tanto credo, tantos dogmas, como lá em Israel. Como Acabe levou o povo a adorar outro Deus, ao Deus Baal, dizendo o Deus da fertilidade. Né? Tudo era através de Baal. Qualquer coisa que acontecia, nascia um bezerro. Foi o Deus Baal. Tirando a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus falou, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou lá na fazenda, naquela cidade mais humilde lá. E lá vou tirar o homem não reconhecido, não com PhD, não com diploma, não riquíssimo, né, como nós vemos hoje, todo internado, todo cheio de joias, né? O seu ego, né? Mas foi lá buscar um fazendeirinho lá, Elias. Vai lá, fala lá para Acabe. Vai lá no rei Acabe. Vai lá enfrentar o rei Acabe. E fala para ele que não vai chover segundo a minha palavra. Irmão, se não choveu, e a coisa começou a ficar preta. E eu dizia hoje pela manhã, não foi à toa que Deus enviou o quê? Um Covid para abalar as pessoas, tirar os olhos dos homens, e muitos grandes homens caíram mortos. Que se achavam, e muitas pessoas que se achavam que haveria recurso. Até no aparelho que mais matou, né? Mas Deus faz os verdadeiros filhos deles reconhecer. Muitos foram embora. Mas os verdadeiros filhos de Deus clamam a Ele e são sustentados, são guardados. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então é certo que Acabe foi um dos piores, fez de todas as coisas mais malvadas do que todos os anteriores a ele. E você pensa que nós teremos melhores coisas aqui? E dia após dia tem vindo coisas piores. Mas os filhos de Deus estão olhando para o alvo. Amém. Cada aperto, ele não prostra a Baal, ele não prostra ao mundo, ele não prostra nas coisas que passam, mas eles prostram diante aquele que criou os céus. Amém. E a terra. Amém? Fiquemos de pé, vamos ler uma pequena leitura. Então eu quero simplesmente compartilhar um pouco convosco e com os meus internautas que já curtiram um pouco conosco logo pela manhã. Mas é certo que, pela graça de Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Como eu disse, coloquei ao convite, estamos aqui para cooperar com a obra do Senhor, porque amém, tenho um chamado. Amém? Amém. E não tenho capacidade nenhuma, mas eu descanso. Amém. O meu Deus é o suficiente. E como ele disse a Moisés, abre a boca que eu falo com o meu povo. Minha palavra não volta vazia. Amém? Amém. O profeta vai falar isso nesta mensagem, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas vamos ler aqui em Marcos 16, acerca da ressurreição. Nós não demoraremos, seremos breves, né? E que Deus agracie o seu coração, Deus possa falar profundamente em seus corações. Marcos
16. Então, vamos ver só alguma parte aqui, que já mais ou menos eu mencionei, e vamos tomar um pouco da mensagem. O profeta diz assim: você vem porque você o ama, e eu estou confiado que Deus não vai te despedir vazio. Eu também estou nesta convicção nesta noite. Ele nunca despede vazio quem vem a Ele. Amém? E é nesta certeza que eu venho diante de vós. E Ele vai te despedir com um coração cheio de alegria, leve, e andando pela rua, regozijando, aleluia, e louvando a Deus enquanto você caminha. Amém? Amém. E é esta convicção que eu tenho no meu coração. Amém? Porque até o profeta vai dizer aqui mais para frente que ele não tinha estudo. Ele admirava, chega a dizer que ele admirava os irmãos que podiam se expressar facilmente. Ele admirava, mas ele tinha sua convicção. Mas a maioria das pessoas vem às minhas reuniões não para ouvir o ensinamento e coisa, irmãos, mas para ver a manifestação do sobrenatural. Amém. Coisa maravilhosa, né? Eles sabiam que na reunião dos servos dele, Deus movia ali, as pessoas eram curadas, eram libertadas, saíam de fato com seus corações cheios de alegrias, leves. E oxalá você experimente hoje. Eu tenho experimentado nesses dias. Amém? Amém. Oxalá você experimente sair daqui cheio de alegria, leve e andando pelas ruas, regozijando. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? A ressurreição. 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida. Aleluia. E a pedra era muito grande. Que coisa, hein, meu? E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Que coisa, né, irmãos? E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a
sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que o tinham visto já ressuscitado. E diz-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou à direita de Deus, e ele, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus acrescente a sua palavra. Podeis nos acertar? Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eles não creram, mas quando Jesus apareceu para todos, eles tiveram aquela experiência. Eu imagino que quando Jesus entrou por aquelas portas, quando Jesus mostrou, né, as suas mãos, mostrou os seus pés, mostrou que ele era o mesmo. Irmãos, você imagina que eles ficaram calados? Eu creio que não. Por isso ali houve uma descida do Espírito Santo como línguas de fogo, e eles realmente foram cheios do Espírito Santo, ficaram corajosos de levar esta mensagem, né, irmãos? Amém. Que coisa gloriosa. E que bom hoje podermos saber que eles naquele tempo não creram, mas Jesus apareceu para eles e eles creram. E eu posso dizer, ele tem aparecido para mim. Ele tem se feito vivo e real para mim. E creio que para vocês crerem da mesma forma, se vocês ainda não têm esta plena certeza, vocês terão que ter um dia desses, porque algo baterá na sua porta, uma crise chegará, e é necessário, você está certíssimo que você tem crido. Amém? Amém. Eu quero conhecê-lo, diz o profeta, eu quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Amém? Amém. Quer você também conhecê-lo? Eu quero. Amém. Graças a Deus, desde quando eu aceitei esta mensagem, eu compreendi o que de fato o Elias queria nos fazer. Ao nos trazer para a palavra. Aleluia. De volta à palavra. De volta a tirarmos Deus das Escrituras, da história, e colocá-lo ele dentro dos nossos corações. A termos de fato a experiência real que ele vive e que ele não está morto. Porque para muitos irmãos que dizem ser crentes, ele está morto. Ele está como fazem aí nas ruas, chicoteando um qualquer outro ali, e sentem dó, sentem pena. Mas nós não sentimos nada, porque nós sabemos o quão grande ele é, quão poderoso ele é. Isto é certo. Não importa o quanto eu tenha aprendido de sua palavra, quantos PhDs, né? A gente vê, a gente tem acesso a tudo isso. A gente tem, se a gente quiser ser um bom orador, a gente tem como ir numa faculdade, fazer um bom orador, para ser um bom orador, para melhorar. Isso tudo é bom. Mas diz o profeta que isto não é tudo. É necessário nós termos uma experiência real. Não adianta nós termos faculdade de teologia, conhecer todos os mistérios, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhecer a biografia de cada um. Hoje tem um livro tão grande que fala da biografia de cada um deles. Mas o que adianta eu conhecer e não conhecer o autor? Não ter nas nossas vidas o Deus vivo, ressurreto. Isso não adianta nada. E nosso profeta veio nos trazer isso. Para nós, cada um individualmente, ter a convicção própria. Ter a sua experiência própria com Deus. Para que na hora do vendaval, na hora da tempestade, que não vai ser aquela tempestade que nós passou, não vai ser aquela hora
angustiada, que passamos à beira da morte, como muitos, né? O profeta teve até uma passagem que ele viu e tirou uma grande mensagem, o Ghost, né? Que as pessoas da hora de sua morte, os anjos, né? No inferno iam lá puxando, e às vezes gritando para não ir, né, irmãos? E quantas pessoas na hora da morte estão nessa situação, gritando, como aquela irmã que blasfemou, falou mal do servo do Senhor e estava ali no hospital colocando até seus olhos para fora e gritando. E não teve jeito para ela. Mas é bom sabermos em quem temos crido, porque quando vamos passar, por onde quer que passarmos, nós saberemos se Cristo está conosco, vai tudo bem. Amém? Amém. Aleluia. O quanto eu amo ao seu povo, eu quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição, de tal modo que quando a hora chegar, nós cantamos, né? Nós cantamos. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, com medo, irmãos, estou falando sério, porque eu já presenciei pessoas morrendo. Eu creio que cada um já pode ter presenciado. E nós passamos por provas que muitas vezes a gente fala assim, não vou dar conta. Aí só Deus na causa, né, irmãos? Mas graças a Deus que Ele não falha. Aí pode dizer, sem medo então, terei vitória. Amém. Verei na glória o meu Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E Ele me chamará dentre os mortos. Se eu chegar a morrer como nosso Elias foi à sepultura. Mas ele morreu com esta convicção. Ele me chamará de dentre os mortos. E eu responderei. Amém. Para que eu vá para a vida eterna. Aleluia. Coisa maravilhosa. Porque por ser esta noite uma noite, ele diz uma noite de oração, não vamos demorar muito com a palavra. Eu creio que temos uma noite ou duas a mais. Vou pular um pouquinho aqui. Mas eu admiro, aí é dizer que admirava os irmãos que podiam pregar, ter expositores da Bíblia, que podiam com facilidade explicar a Bíblia. Mas ele diz, mas o mais importante é termos uma experiência real e verdadeira com Deus. E quando ele esteve aqui na terra, ele viveu uma vida e se fez um pouco menor que os anjos, a fim de tirar o pecado. Pense quem ele era. Ele era o Logos que veio de Deus no princípio. Ele era a palavra de Deus. Ele era o anjo de Deus que estava com seus filhos, com os filhos de Israel no deserto. Ele era o grande sobrenatural do céu. Ninguém menor que o próprio Jeová. E desceu aqui na terra e se tornou um homem. Não apenas um homem, mas se tornou servo do homem. E não tomou sobre si uma reputação, mas tornou-se um lavador de pés. E ele foi até a cidade mais baixa do mundo, Jericó. E era tão baixa que até o menor homem da cidade teve que subir em uma árvore para olhar para ele. E Deus o exaltou e o colocou tão alto sobre todos os céus, de tal modo que ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Isto é o que Deus fez por ele. Portanto, se você quer ser exaltado, humilhe-se. E se você se exaltar, você será derrubado. E eu penso que quando ele ressuscitou dos mortos naquela manhã, que ele tinha então o seu próprio sangue como um sumo sacerdote. E ele ultrapassou os véus por todas as esferas. Satanás, nos tempos passados, havia bloqueado o céu para o homem.
Ele não conseguia entrar em contato com o céu, mas quando Jesus tomou seu sangue, o próprio véu que ele rasgou foi o véu da morte, o véu da sepultura, o véu do templo e depois o véu da enfermidade, o véu do medo e cada véu que havia, e desvelou Deus para o homem. Entrou no céu dos céus e se assentou à direita de Deus e se estabeleceu com uma obra consumada. Amém? Correto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você seja feliz. O coração do homem foi feito para ser feliz. A preocupação causará câncer. O temperamento ruim causará câncer. Nunca fique aborrecido. Apenas ande em seu amor. Amém. Amém. Sabendo que você está andando nele e nada pode lhe causar dano. Não há nada que possa lhe causar danos. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Quando nós estamos no amor de Deus. Quando Deus derramar seu Espírito, haverá sinais e maravilhas acontecendo. Como eu falava há não muito tempo, e o amado pastor de vocês publicou, quando o Onipotente fala, milagres acontecem. Isto tem que acontecer. Aleluia. Isto tem que acontecer. Amém? Amém. Onde Deus está, milagres acontecem. Aleluia. E eu estou certíssimo disso, daquilo que tenho crido, que Ele é poderoso para te dar nesta noite o que você precisa. Amém. Os milagres de Deus são naturais. A fé cristã. Tire os milagres da Bíblia e nossa fé perderá a base. Verdade. Aleluia. E o profeta chegou a pregar a mensagem: se Deus está conosco, onde estão os milagres? Aleluia. Aleluia. Uma religião sem maravilhas é falsa. Uma teologia sem maravilhas é heresia. Os milagres estão presentes na criação, na providência e na redenção. Aleluia. Deus se faz vivo no meio do seu povo. E eu creio que Ele está vivo aqui no nosso meio para vivificar estas palavras em seu coração. Por isso eu digo, não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou-vos o Pai dar-vos o reino, dar-vos a você a sua libertação, dar-vos a você a cura. O que você precisa? Amém. Simplesmente clame a Ele, porque Ele é poderoso para te dar tudo que você tenha necessidade, para vivificar estas palavras em seu coração. Amém? Amém. E que Ele continue trabalhando em nossos corações. Irmão Donizete, você quer dar algum testemunho, alguma coisa que você viu, que você maravilhou ali no encontro? Pode vir à frente. Aleluia. Amém. É um ouvinte, pessoal, esteve lá conosco. Pode falar alguma coisa que mexeu com o Senhor ali no encontro. Né? É verdade, irmãos. Eu aprendi muita coisa. Né? Não somente lá no encontro, mas desde a minha saída de casa, quando eu estava preparando já, uns 11 dias atrás, eu percebi que o inimigo estava tentando me tirar dessa bênção. Né? E eu aprendi uma coisa que o irmão Branco mesmo fala, né, alguma mensagem, não lembro mais qual que é, e algumas pregações também, que quando Deus tem preparado uma bênção grande para você lá na frente, o inimigo percebe. Né? E quando ele percebe, ele faz de tudo para impedir. Isso eu tenho experiência várias vezes acontecendo isso comigo. Né? Ele coloca desânimo, ele coloca assim, ele faz um quadro negativo. Se você pôr atenção naquele quadro, você perde a bênção. E é isso que eu quero.
né? Eu passei vários dias assim, intenso, né? Parece com uma enfermidade, uma coisa assim, uma ansiedade muito grande, levou a pensar, eu não vou aguentar essa viagem. Senti muita bambeza, tonteira, umas coisas assim, umas reações esquisitas. Mas eu já tinha feito, já marcado para ele. Falei, não, eu vou, firmei o pé, seja o que Deus quiser. Se eu aguentar a viagem, eu aguentei. Se eu não aguentei, estou num bom propósito. Né? Então, foi uma luta muito grande. Mas não há de ser que Deus tinha algo para mim. Amém. Eu aprendi muita coisa. Eu vi que a história da redenção, ela não tem fim. Amém. Os pregadores pregaram sobre a redenção, falaram sobre a crucificação, falaram sobre o Calvário. Todos eles, desde o primeiro, eu anotei isso uma vez, eu percebi isso lá, que desde o primeiro culto até o último, foram 3 dias, foram vários cultos, eu não lembro mais quantos, você lembra? Não. Sei que todo dia tivemos 2, 3 cultos por dia. E todos os cultos que tiveram, se falavam da ressurreição, crucificação, do Calvário, né? E tudo isso para mim foi uma experiência muito grande, né? E eu fui muito abençoado. Amém. E todo irmão Lucas foi, né, irmão? Amém. Irmão Lucas também foi muito abençoado. Todos que foram, ninguém saiu dali sem ser abençoado. Amém. E eu creio que cada um está remoendo dessa hora, né, irmão? Estão todos remoendo aquilo que aprenderam. Amém. Né? E eu sou muito ruim de memória, mas eu aprendi uma coisa, eu guardei uma coisa muito interessante que um pastor lá falou, e eu esqueci o nome do pastor. Ele falou sobre o lenço que ficou lá no túmulo dobrado. Então Jesus, quando ressuscitou, né, primeiro ele apareceu para Maria Madalena, como foi lido aqui. Então Maria Madalena estava ali e tal, e esperando, né, ver Jesus, mas o anjo estava ali, né, Jesus estava ali do lado dela, ali, vivo, em pé, e ela foi lá para ver Jesus morto. Ela não foi lá para ver Jesus vivo, ela foi lá para ver Jesus, que ela amava muito Jesus, não importava como que ela ia ver Jesus, seja morto, seja vivo. Ela foi lá para ver Jesus, né? E então ela chegou lá, quando ela estava ali, o anjo falou para ela, por que procurais um morto entre os vivos entre os mortos? Ele ressuscitou, ele não está mais morto. E ele estava pertinho dela, né? Aí ela, com aquela emoção, com aquela sensação gostosa, com aquela alegria tão grande, uma alegria tão grande tomou conta do coração dela, de uma tal maneira que ela saiu correndo e foi lá para falar para os discípulos, notificar para os discípulos que ele ressuscitou. Né? Ele ressuscitou, ele não estava mais morto, e aquela alegria foi muito grande. E 2 discípulos, Pedro, né, e mais um outro lá, Cleófas, né, e foi correndo lá no túmulo, eu vou ver isso lá, eu vou lá. E chegou lá, e ele não estava lá morto, ele não estava deitado naquele trono, ele estava vivo. E eu vi que a história da redenção, ela não tem fim. Amém. Né? Não tem fim. Amém. É isso aí. Certo é que todos nós fomos tremendamente abençoados. Muito. A gente, cara, que é um pouquinho assustado comigo, né? Porque eu sou uma pessoa que sou eu mesmo, não vou mudar por causa dos outros, né? E procuro mostrar diante do meu Deus a grande satisfação de tê-lo recebido, a alegria, o contagiamento que ele me causa, né? E as pessoas têm sido contagiadas também, né? A gente viu que as pessoas foram contagiadas, se alegraram juntamente conosco, e de fato, que coisa maravilhosa a gente ver jovens derramando lágrimas, mesmo as irmãs, os irmãos, e sentindo a presença gloriosa. E que ele está vivo, por isso nós estamos continuando a testificar. Ele não está na sepultura. Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar que ele está vivo. Diz o nosso profeta que quando nós começamos a falar dele, ele aparece. Amém. Aleluia. Ele enxuga as suas lágrimas. Irmão, tenha esse sabor. João, para ser decapitado,
Irmão, olha que ele estava para descer ali, para ser decapitado, irmão. Que serenidade, que presença gloriosa. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu a glória, viu os céus abertos. E você acha que ele não viu o seu Senhor lá dizendo, entra no meu gozo? Verdade. Ele não temeu, não estava nem sentindo nem dor. Irmão, por isso a gente dá tanta graças a Deus que certa situação, vocês veem, certas situações de batida de carro, que as pessoas batem tudinho, elas não gritam. Elas não, a dor transpassa e elas não sentem nada. É mais ou menos assim quando você tem Deus dentro de você. Você passa o que passar. Pode, como fez ali aquelas pessoas apedrejando Estevão olhando para o autor e consumador da salvação, vendo os céus abertos. Amém? É maravilhoso. Então, vamos ficar de pé, né? Abra o seu coração, fale com ele que você tem necessidade. Estamos muito agradecidos por este momento, fico muito grato a Deus. É um crescimento, é algo que me ajuda, tem me ajudado, né? Eu dispus a ser o que de fato Deus me colocou desde berço, a ser o evangelista que Deus colocou no meu coração, para levar esta mensagem adiante, né? Ir falando desta gloriosa ressurreição. Amém? Então a gente está agradecido pela presença de todos. Antes de nós fazermos a oração final, porque eu desejo também orar por essas pessoas que estão conosco através da internet, como já foram citados, o Márcio Alves, Samuel e Aleia, Maria José Santos, Patrícia, Tabernáculo Alvares Machado e o Rodrigo, né, Rodrigo? Deus te abençoe ricamente. Todos vocês que pararam um tempinho, todos que verão esta live, Deus tem uma bênção especial, como tem para cada um de nós que estamos aqui. Que Deus os agracie. E seja qual for a sua necessidade, agora juntamente com os olhos fechados, oremos neste momento. Fala você com Deus. Bondoso Deus Todo-Poderoso, que alegria me traz ao meu coração, Senhor. Eu ainda volto regozijando com esta alegria no meu coração, Senhor. Reconhecendo que o Senhor, ó Pai, se fez mais uma vez presente conosco, ó Pai. Ainda que estivemos aqui em poucas pessoas, ó Pai. Ó grande Deus, esses amados irmãos, o Adão, Camaé, sua filha, está conosco, ó Pai, esses irmãos, com Donizete, Pai Celestial, com Lucas, Armanilza, Senhor, Pai Celestial, e a todos através da internet, Senhor, que eles sejam abençoados juntamente conosco, Pai, com esta experiência gloriosa. Jesus é meu, a minha esperança da glória, Senhor. Se tem alguém que tem alguma necessidade, alguma enfermidade, quer ser liberto de alguma coisa, Senhor, que eles alcancem de Ti a sua libertação, que eles tenham uma experiência real contigo, Senhor. Oh, grande Deus, eu Te agradeço pela minha experiência contigo. Eu Te agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui falando, oh Pai, para o Teu povo, dizendo que Tu estás vivo, que Tu estás conosco, ó Pai. Oh, grande Deus, obrigado, Pai. Continua com Tua igreja, Pai. Continua abrindo os corações, ó Pai, daqueles que ainda não Te conhecem, aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso. Os nossos irmãos, ó Pai, dali, juntamente com o Monacreto e toda a igreja ali, Senhor. Nossos irmãos, ó Pai, que estão, ó Pai, desanimados, ó Pai, fracos. Que o Senhor os fortaleça, ó Pai, aqueles que têm perdido o gozo da salvação, que Tu traga de novo o gozo da sua salvação. Tua serva e família seja abençoada pela Odisseia, toda a família, ó Pai do Teu servo, no Adão, Senhor, todos que Te conhecem, conheçam esta palavra maravilhosa, que tem de fato a experiência real contigo, Senhor. Ó Pai, podemos dizer, eu sei em quem tenho crido, em quem eu posso depositar o meu tesouro, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco. Eu voltarei novamente aqui para falar do Teu amor, Pai. Independente de quantas pessoas estiverem, de quantas dificuldades
estiverem ao caminho, ó Pai, para a tua honra, para a tua glória que estaremos, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, continua abençoando o teu povo, que ouvirá esta mensagem, Senhor, que eles sejam alcançados por tua graça, Senhor. Ó Pai, que as suas necessidades sejam supridas, porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor ainda faz milagres ainda hoje. Onde o Senhor está, ó Pai, milagres acontecem, Pai. E este Deus vivo que tem sido presente nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe cada um, abraçando uns aos outros. Deus abençoe quem mais estará conosco aí na internet. Deus os agracie. Amém.